Hoje eu vou te explicar a forma certa de como você deve estudar. É isso mesmo, eu vou te explicar o passo a passo do que você tem que fazer para estudar da forma certa. O ano começou já passou o carnaval, agora o pau vai começar a quebrar e você vai começar a se dedicar a estudar para alguma coisa, seja para a prova do vestibular, seja para o Enem, seja para quem já está no curso superior, que vai começar de fato agora a engrenar e começar a estudar. Então esse vídeo aqui é para quem vai estudar em prol de alguma coisa, tá? Primeira coisa que você deve ter em mente, aqui na internet tem uma infinidade de vídeos te dando dicas do que você deve fazer ou não fazer para poder estudar alguma coisa. O que eu vou compartilhar aqui com vocês são anos de experiência trabalhando com alunos de vários níveis. Já trabalhei com alunos de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, de cursinho, de concurso, para concurso público. Então eu sei exatamente os estilos diferentes que existem, ou melhor, de alunos. Então, a minha opinião tem certo peso porque diferente de alguns estudantes que muitas vezes acreditam que é impossível de aprender, de repente eu vou te apresentar aqui um caminho que você vai se identificar e que se você colocar o que eu vou dizer aqui em prática, você vai ter excelentes resultados, tá? Então a primeira coisa que você deve levar em consideração são 3 fatores. Primeiro deles, dedicação. Segundo, disciplina. E terceiro, força de vontade. Se você não colocar isso na sua cabeça, para qualquer coisa que você for tentar fazer, vai dar errado, tá? Tem que ter dedicação. O que é ter dedicação? É que naquele momento em que eu vou fazer aquilo, que eu vou estudar aquilo, eu esqueço do mundo e vou me dedicar só àquilo, independentemente dos meus recursos, independentemente das minhas limitações, a dedicação para aquilo vai ser absoluta. O outro ponto é a questão da disciplina. O que é ser disciplinado? É ter horário para as coisas. Do mesmo jeito que você deve ter horário para tomar banho, horário para dormir, horário para comer alguma coisa, com o estudo é do mesmo jeito, tem que ter horário para estudar. Se você não coloca no seu cotidiano um momento específico para você estudar, fica muito desorganizado, porque você vai estudar só no momento que dá certo, que é o que acontece com a maioria dos estudantes. E aqueles que trabalham principalmente, que de fato o único momento que tem para poder estudar talvez seja à noite, quando chega da faculdade ou chega do trabalho, ou em algumas migalhas de tempo no decorrer do dia. Mas, Patrick, eu posso ainda, mesmo que eu tenha pouco tempo para estudar, eu posso conseguir bons resultados? Claro que pode. Vai depender muito da sua dedicação e da sua disciplina. Então, quando você se dedica e quando você tem disciplina, acredite que é meio caminho andado, porque o resto só vai ser estratégias e técnicas. Estudar são duas coisas, estratégia e técnica. E existem vários tipos de estratégia e existem vários tipos de técnica. A estratégia que Cicrano de Tal utilizou para ser aprovada em medicina talvez não seja uma estratégia que combine com você, que faça parte do seu perfil. Beleza? Tem que ter isso em mente. A técnica que Beltrano utilizou talvez não seja a técnica que vai servir para você. E muitas vezes o estudante ele quer utilizar técnicas e estratégias que ele não aprende. Esse é o foco. Eu já tive estudantes que não conseguiam aprender fazendo mapa mental. Podia colocar mapa mental, mapa mental, não conseguia aprender. Como também já tive estudantes que tiveram excelentes resultados em provas de vestibular e concurso que só fizeram mapas mentais. Ou seja, perceba, de um lado um estudante que não consegue aprender fazendo mapas mentais, do outro um estudante que consegue aprender fazendo mapa mental. Como também tem estudantes que conseguem aprender o assunto, seja de biologia, de química, física, história, geografia, resolvendo questões, e tem estudantes que não conseguem aprender nada resolvendo questões. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer?
reconhecer qual é a técnica e a estratégia que funciona melhor com você. E não confundir assistir aula com estudar. Assistir aula é uma coisa, estudar é outra. Quando você senta para assistir uma aula, você naquele momento está sendo um sujeito passivo. Você está sentado, pode estar aqui mesmo no próprio YouTube assistindo a videoaula de algum professor e você vai ali pausando e anotando. Querendo ou não, naquele momento você está recebendo tudo mastigadinho. E acredite, muitas vezes isso não vai levar você a aprender, porque não está fazendo você raciocinar, não está fazendo você a ter um esforço mental para poder trabalhar ainda mais o seu sistema nervoso, digamos assim, para fazer com que você acabe memorizando aquela informação. Então, não confunda assistir aula com estudar, tá? Claro que assistir aula é algo fundamental, é importante, tá dentro das estratégias e das técnicas, mas não é o absoluto. Às vezes eu escuto, nossa, hoje eu estudei pra caramba. Aí, quando você vai ver, ele só assistiu ou ela só assistiu videoaulas. Então, primeira coisa que você tem que entender quando você vai começar a estudar é entender qual é a forma que você aprende, qual é a estratégia e a técnica que você vai utilizar. De repente você já experimentou de tudo, então você deve começar a experimentar novas estratégias para ver se agora funciona, tá? As mais comuns são mapa mental, resolver questões e fazer resumo. É a tríade: mapa mental, responder questões e fazer resumo. Pode também fazer fichamento de livro, pegar o livro e ir lá riscando as partes importantes. Só que, na verdade, para você aprender melhor, você tem que praticar. É assim quando você vai aprender uma língua estrangeira, é assim quando você vai aprender a dirigir, é assim em tudo na sua vida. Você aprende uma coisa de fato quando você pratica. O que é que a escola hoje está fazendo? Por que eu tenho que falar da escola? Porque é na escola que é o lugar que de repente te dá possibilidades de aprender de formas diferentes. As metodologias ativas, ou seja, você aprende fazendo, porque já foi provado por A mais B, neurociência, que quando você pratica uma coisa, quando você faz, o nível de aprendizado é muito maior. Então, independentemente se você faz mapa mental, se você faz resumo e se você faz questões, tem que ter uma prática por detrás disso. Então, quando você for, a partir de hoje, responder questões, você não deve responder a questão, apenas sobre a ótica de, olha, vou marcar aqui a opção que está certa, que eu considero certa, depois eu só vou procurar as que estão, vou depois olhar no gabarito e vou ver qual é a opção que está correta, e se eu acertei, beleza. Se eu errei, eu vou tentar ali copiar a opção que eu errei para poder eu não errar mais. Não é assim que funciona. Se você quer realmente aprender, você deve sim fazer questões. Mas além de fazer as questões, você deve entender toda a estrutura da pergunta e, de fato, acabar justificando o porquê que as outras opções estão erradas. Claro que para provas objetivas de exatas, por exemplo, tem lá os cálculos, então logo é mais fácil, digamos assim, de você justificar o porquê não é aquela opção A ou porquê não é a opção B. Mas a grande parte das questões de biologia, de ciências humanas, acaba aí tendo a possibilidade de você estudar cada uma das opções. Então, a primeira coisa que eu digo para vocês é o seguinte, que é difícil? É, mas não é impossível. Quando você pega uma questão e você resolve aquela questão e mesmo estando certa ou mesmo estando errada, você acaba destrinchando aquela questão, você aprende muita coisa. E em meia hora, você, no lugar de estudar apenas uma coisa, graças a uma questão, você estudou várias coisas diferentes.
diferentes, tá? Vou mostrar para vocês isso aqui na prática, tá? Na prática, não tem erro, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática como é que faz aqui esse negócio, para você poder não ficar mais na dúvida, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês a minha tela, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vou colocar aqui questão, tá? Vou colocar aqui questão de biologia, tá? Na prática aqui, na hora, viu? Questão de biologia. Como era que eu faria para estudar, por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, vou colocar Enem, tá? Questão de biologia, Enem. Dá aqui um Enter, tá? Deixa eu ver aqui, vou aqui clicar aqui no primeiro site e tá aqui, ó, uma questão do Enem, tá? Então, olha só, corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos oceanos, promovendo a ligação entre diferentes áreas com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. A questão colocou isso daqui. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos. Se eu fosse estudar a partir dessa questão, como era que eu estudaria? Primeira coisa, corredor ecológico. O que é corredor ecológico? Então, gente, sendo bem sincero para vocês, eu colocaria na minha folha, tá? Na minha folha eu colocaria o que é corredor ecológico. Pá, interrogação. E eu ia primeiro procurar o que era corredor ecológico. E eu iria escrever. Então, vamos supor que eu pesquisei na internet e eu acabei encontrando o seguinte. Olha só, corredor ecológico é uma faixa de vegetação que pode ter por objetivo ligar fragmentos ou florestas ou unidades de conservação. Um conceito aqui do Wikipédia. Então, eu copiaria isso daqui em meu caderno. Então, eu aprendi, agora eu busquei. Por que eu aprendi? Porque você buscou essa informação. Você entende? Você não recebeu de mão beijada. Você buscou essa informação. Aí é que está a grande sacada. É quando você toma a atitude de você buscar o porquê das coisas. Acredite, cara, funciona 100%, tá? Então aqui tá, ó, o conceito de corredor ecológico, tá? Vou copiar aqui no Google, porque fica no Word, porque fica mais fácil, tá? Então, olha só. A pergunta que eu fiz foi... Deixa eu copiar aqui. A pergunta que eu fiz foi... o que é corredor ecológico? E eu encontrei essa resposta aqui. Então, eu acabaria transcrevendo isso daqui no meu caderno, no meu material. Então, eu teria um estudo aqui sobre corredores ecológicos. Olha que bacana. E se eu estivesse estudando, de repente, quisesse desenhar, eu colocaria aqui, ó, em imagens, e colocaria, de repente, aqui a imagem de um corredor ecológico para eu poder não esquecer. Isso daqui é que é um corredor ecológico. E, de repente, eu poderia fazer tentaria desenhar essa imagem, digamos aqui, no meu caderno, tá? No meu mapa mental, no meu livro, no meu material, enfim, eu anotaria. Então eu aprendi, eu acabei... Por que eu aprendi? Porque eu busquei, eu anotei, e quando você escreve, é mágico, você não esquece. Vá por mim, você não esquece. Beleza. Ok. Vamos aqui, letra B, aí aqui continuando. Visam mitigar efeitos de fragmentação. Bom, o que é mitigar? Mitigar não é uma coisa de biologia, mas mitigar, o que é que significa? Mitigação consiste em intervenções visando reduzir ou remediar impactos ambientais. Então mitigação é algo relacionado a diminuir o impacto ambiental. Aí eu anotaria essa informação aqui. Mas, Patrick, vai demorar muito tempo. Aí é que tá. Você está preocupado com o tempo, mas você tem que estar preocupado com a qualidade. Responder uma questão, mesmo que demore 1 hora respondendo, você aprende muitas coisas, muitos conceitos que vão servir para uma infinidade de questões. Mitigação em meio ambiente consiste em intervenções visando reduzir ou remediar
impactos ambientais. Ah, então eu fiz essa anotação. Ótimo. Aí aqui dando continua na questão. São instituídos com base em informação como estudos sobre deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Então, explicou o que é corredor ecológico e disse que ele visa ter medidas mitigatórias que visam reduzir o impacto ambiental. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Por que é efetiva? Uma vez que eu já aprendi que corredor ecológico ele visa justamente aí fazer com que o impacto ambiental não seja muito grande, como está mesmo no conceito aqui, pode ter o objetivo de... É uma faixa de vegetação que pode ter por objetivo ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação, ou seja, liga um ponto A um ponto B, tá? Ou seja, a espécie que está em um ponto ela pode ir para outro ponto, e isso visa diminuir as medidas de impacto ambiental. Então, melhor, visa diminuir os impactos ambientais, até porque o corredor ecológico é uma medida, tá? Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? A letra A, propicia o fluxo gênico. Aí eu iria procurar, antes de tentar fazer a questão, eu ia procurar o que é fluxo gênico. Aí vem aqui, fluxo gênico, também chamado de migração, é qualquer movimentação de genes de uma população para outra. Ou seja, sai de um lugar, vai para outra. Então, será que o corredor ecológico ele não contribui para esse fluxo gênico? Faz sentido, não faz? Fluxo, movimentação, gênico, característica. Então, o corredor ecológico ele poderia servir justamente para propiciar esse fluxo gênico. Então talvez possa ser letra A, mas eu não sei ainda. E você faria, eu não vou continuar aqui porque você já entendeu, e eu ia de ponto a ponto. Letra B, intensificar o manejo de espécies. Aí eu copiaria isso daqui. O que é manejo de espécie? Aí anotaria. Amplia o processo de ocupação humana. Peraí, corredor ecológico tem relação com a ocupação humana? Opa, não tem relação. Então já dá para fazer por eliminação. Aumenta o número de indivíduos nas populações. Aí vamos voltar para o conceito lá de corredor ecológico. Tá falando aqui alguma coisa que aumenta o número de indivíduos da população? Afinal, o que é população em ecologia? Deu para entender? Aí colocaria população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Favorece a formação de ilhas de proteção integral. Eu procuraria no Google. O que são ilhas de proteção integral? E a informação eu transcreveria no meu caderno, tá? Indo aqui para a resposta letra A, que eu já tenho ideia que seria letra A, e eu, gente, acabaria copiando a justificativa, tá? Gente, em uma questão você aprenderia muita coisa, bastante coisa. Patrick, mas isso talvez funcione só com biologia. Não, isso pode funcionar em várias outras disciplinas. Vai ter momento que vai surgir dúvida? Vai, mas acredite, a sua dúvida ela pode ser tirada a partir de uma breve pesquisa no Google. Se você pesquisar no Google, você pode sim encontrar alguém que teve uma dúvida igual à sua e já ter a respostinha de bandeja. Mas aonde é que está o lance que você aprende? É porque você foi fazer. Aonde eu quero chegar aqui com esse vídeo? Que a melhor forma de você estudar é você pesquisando, é você indo atrás, é você sendo ativo no seu processo de aprendizagem. Pegou uma questão de química, é aqueles cálculos muito loucos, tem conceitos, procura os conceitos, anota os conceitos, olha a resolução de um professor fazendo uma questão semelhante, aí você parte para a sua. Eu vou tentar fazer aqui. E você começa a fazer. Você vai errar uma vez, você vai errar duas vezes, você vai quebrar a cabeça, mas aí é que tá. É aí que tá a questão. É nesse momento que você está descobrindo as várias formas erradas
de se chegar até aquela resposta. Quando você encontrar o caminho certo, pronto, pode colocar a questão desse jeito que nunca mais você vai errar. Agora, o que acontece muitas vezes é que o estudante ele tenta uma vez, está errado, tenta outra vez, dá errado e desiste. Não, persevere. Você vai lá, observa o professor respondendo aquela questão, pega a justificativa, tenta entender como aquele cálculo foi feito e já era, tá? Já era. É aprendizagem garantida. Metodologia ativa é o nome disso. Garanto que se você colocar em prática, nem cursinho você tem que fazer, tá? Pega as provas do Enem aí dos últimos anos, pega as provas dos vestibulares, começa a responder questões. Pegou aquela questão que é de uma temática que você nunca viu antes. Quer saber? Eu vou assistir uma aula sobre essa temática. Assiste a aula, faz as anotações e depois parte para a questão. E vai queimar teu neurônio tentando responder aquela questão. Você vai ter aí tempo de qualidade, porque você vai estar sendo objetivo, e você, com uma questão, você aprende bastante coisa. Agora, se você for daqueles, não, eu vou aqui resolver 30 questões, e vai lá, depois corrige o gabarito e morreu aí, nem você sabe o que foi que você marcou. Essa não é a questão, tá? Já tentei vários concursos públicos e, nossa, tive resultados belíssimos em biologia, justamente porque eu respondo muitas questões. Dúvidas vão existir, recorre para uma videoaula que tem aqui no YouTube, pega as informações e volta para a questão. Nem que você passe 1 hora para responder uma questão, acredite, vai valer muito a pena, porque daquele assunto você nunca mais vai errar. Aí já era. E sem contar que você encontra padrões que se repetem. Exemplo, questões de biologia, de citologia, que envolve aí mitose, organelas. Você respondendo essas questões, você vai ver que se repete. Vai chegar um momento que depois que você fizer 5 perguntas sobre esse assunto de forma bem estudada, tu vai perceber, nossa, todas são do mesmo jeito, querem saber basicamente a mesma coisa, sendo que está perguntando de uma forma diferente, mas querem saber a mesma coisa. E tu vai ver o padrão. Aí, meu amigo, depois que tu vê o padrão, já era. Esse professor que tu tem aí, que tu acha ele o fodão das galáxias e tudo mais, se engane não, ele já sabe os padrões das questões de biologia, por isso que é mais fácil de chegar à opção correta, que é o que eu utilizo. Já respondi milhares de questões de biologia, então quando eu pego uma questão, eu já sei o que quer saber, porque eu já respondi várias questões daquele assunto. Então fica mais fácil. Então, ser ativo nos estudos é fundamental. Mapa mental é importante, resumo é importante, tudo que coloca você na prática é importante. Mas eu ainda digo, fazer resumo aprende? Aprende. Fazer mapa mental aprende? Aprende. Mas nem resumo e nem mapa mental está fazendo você, de fato, é ativo, é claro, mas você não está praticando. Porque, na verdade, o resumo e o mapa mental, você tem um controle sobre as informações. Na questão, não. A questão está ali, ela é um demônio e você tem que vencer aquela questão. Então é mais gostoso, é mais prazeroso utilizar o teu mapa mental que tu fez para te auxiliar a responder aquela questão. Vai por mim? Vai por mim? Agora, é claro, existem dificuldades de aprendizagem? Existe. Existem necessidades básicas de leitura, de matemática. Então, aí são outras dificuldades de aprendizagem, de interpretação, que você carrega com você mesmo. Então, o que fazer se você tem essa dificuldade? Aí você diminui um pouco o nível, começa a responder questões do ensino fundamental e tá tudo bem, tá? E vai aumentando aos poucos o seu nível e o seu nível de letramento vai aumentando, tá? Gente, compartilhe esse vídeo aqui com quem acha que estudar é um bicho, tá? Garanto que essa pessoa que utilizar essa técnica de resolver questão vai se dar bem, ok? Um forte abraço, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!